bom dia. Você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos na medida do possível. É quase impossível dizer isso hoje, não é mesmo? Pois é, meus amigos, eu sou de 1963. Nasci, portanto, bem depois da Primeira Guerra Mundial. Não vi nada da Segunda Guerra Mundial, ainda não estava neste mundo. Mas estou testemunhando agora a Terceira Guerra Mundial e os seus horrores. Eu posso dizer que sou da geração que viu a cadeia de alimentos e de energia quebradas. Mas não por acidente, por um projeto diabólico. Nós estamos vendo isso hoje. O The Economic Collapse Blog traz uma matéria hoje, assinada por Mike Snyder, dizendo o seguinte, prestem atenção. Se você foi ao supermercado ultimamente, ele está nos Estados Unidos. Notou provavelmente que os preços da carne subiram drasticamente. Estamos, infelizmente, sendo alertados de que as coisas podem piorar muito em 2023. Em todo o hemisfério norte, os pecuaristas estão reduzindo drasticamente o tamanho de seus rebanhos devido às condições de seca implacável e outras promovidas pelo governo. Enquanto isso, a gripe aviária já causou morte de quase 100 milhões de frangos e perus nos Estados Unidos e na Europa. Acima de tudo, os políticos progressistas em todo o mundo ocidental continuam absolutamente determinados a fazer com que todos deixemos de comer carne. É provável, portanto, que os preços continuem subindo no futuro e os suprimentos comecem a ficar muito, mas muito escassos. Ou seja, falta de comida no mundo todo. Um especialista da indústria de carne alemã, da Alemanha, está afirmando que daqui a alguns meses não teremos nada nas prateleiras. Abre aspas. A indústria de carne alemã alertou sobre os gargalos iminentes no fornecimento, especialmente em relação à carne suína, e um membro do conselho coloca pelo menos parte da culpa no atual governo de esquerda da Alemanha, que é bem conhecido por seus ataques à carne e esforços para fazer a transição para uma fonte alimentar à base de plantas. Mas tem também aqueles que querem uma fonte alimentar à base de insetos. Enquanto em 4, 5 ou 6 meses não teremos nada nas prateleiras, prevê Hubert Kellinger, chefe de vendas do grupo do grande açougue Westfleisch e também membro do conselho da Meat Indústria e associados, de acordo com o Die Welt. Bem, a matéria segue ainda com mais alertas apocalípticos em relação a isso. É bom lembrar que a Holanda, até um tempo atrás, era uma das maiores produtoras de alimentos do mundo e hoje mal consegue abastecer o seu próprio mercado. Tem método? Tem método. Agora vejam o mais importante, o que ainda está para acontecer, uma bomba relógio chamada Brasil. Alguns dias atrás, não muitos dias atrás, podíamos dizer o seguinte, o mercado de alimentos no mundo está despencando, mas, graças a Deus, o Brasil pode segurar a onda, porque como um dos maiores produtores mundiais de alimentos, sejam grãos ou carnes, o Brasil ainda conseguirá fornecer alimento para o mundo. Mas isso há alguns dias atrás. Hoje as coisas mudaram e muito. Uma rápida olhada no mercado financeiro, vemos o seguinte, as empresas estatais brasileiras listadas na Bolsa de Valores perderam cerca de 100 bilhões em valor de mercado, desde a confirmação oficial da vitória vocês sabem, no segundo turno das eleições presidenciais. A estimativa foi feita pelo Trademap e divulgada pela CNN Brasil Business e reproduzida no jornal Gazeta Brasil na semana passada.
A informação diz que a maior queda no valor dos papéis das estatais brasileiras ocorreu na última quinta-feira, no dia 10, após declaração daquele senhor que, para todos os efeitos, venceu as eleições, quando relativizou a responsabilidade fiscal a pretexto de preocupações sociais. Mas depois ele viria a falar o seguinte: o mercado está caindo, o dólar está subindo, paciência. Este senhor questionou o porquê da preocupação dos agentes econômicos com o teto de gastos públicos. As falas dele levaram o Ibovespa, o principal índice do mercado de capitais brasileiros, a uma queda de 3,35%, a maior baixa desde setembro de 2021. Isso na semana passada. Essa semana as coisas estão ainda piores. Esta queda corresponde a uma perda de 156 bilhões em valor de mercado de ações das empresas estatais listadas na Bolsa. Somente a Petrobras teria perdido 81 bilhões desde o dia 28 de outubro. Em seguida vieram Eletrobras e Banco do Brasil com perdas de aproximadamente 7 bilhões cada. Até mesmo a empresa estatal paulista de saneamento básico, a Sabesp, experimentou perdas no valor de 1,5 bilhão de reais. As ações das empresas estatais brasileiras, cuja gestão está sempre sujeita aos arranjos e acordos políticos de Brasília, são os principais papéis que puxam a Bolsa brasileira para cima ou para baixo. Desde o final do segundo turno das eleições, o Ibovespa caiu de 116.067 pontos para 112.620, mas isso foi no dia 31 de outubro. Ontem, no entanto, o Ibovespa fechou em 109.703, foi atualizado às 18h14 do dia de ontem, dia 17. Hoje a coluna de Cláudio Humberto diz que em 2 semanas o senhor que venceu as eleições confirmou todos os temores de que não quer vê-lo de volta nem pintado com seu descaso pela responsabilidade fiscal e o mercado financeiro. A rigor, um bando de loucos que investem seu dinheiro no país. De quebra, repetiu ainda na COP27 velhas mentiras de rivais do agronegócio brasileiro sobre desmatar para plantar. Ele provoca calafrios na frente ampla, que agora percebe ter caído na lábia do encantador de serpentes e que podem ter ajudado a afundar o Brasil. Esses que caíram na lábia do encantador de serpentes estavam alinhados desde o princípio do Plano Real com o PSDB, como Armínio Fraga, Henrique Meirelles, etc. e tal. Pessoas ingênuas, né? Pessoas, enfim, puras, ingênuas, que, sem nenhuma experiência da vida política brasileira, caíram no conto do vigário. Me conta outra que eu gosto. Ajudaram a eleger o senhor lá, enfim, vocês sabem quem, e agora se dizem perplexos, e estão caindo fora. Tudo isso é estratégia da tesoura. Eles ajudaram a elegê-lo para ter alguma relevância hoje na oposição, por assim dizer, porque eles estavam simplesmente esquecidos. Voltou à história, o teatro de que um partido é de esquerda e o outro é de direita. Tudo uma grande armação. Mas quem está sofrendo é o mercado e também o agronegócio, que não mais produzirá a ponto de salvar o mundo de uma grande fome. Tem método, repito, tem método. Agora, a última notícia é que os caminhoneiros irão parar. Bem, o que acontecerá com o mundo? Fome, simplesmente isso, uma grande fome. A cadeia de alimentos foi desmantelada. E o último bastião, aquele que podia salvá-la, está, quem sabe, ainda pior do que o resto do mundo, pelo menos em perspectiva.
E a cadeia de energia também está sendo quebrada. O que nos espera? Bem, muita gente está dizendo que isso é para controlar a população. Só comerá lá na frente, né, num futuro não muito distante, quem tiver uma carteirinha com um número que garanta ao sistema que aquela pessoa merece um pratinho de comida por dia. É uma das possibilidades. Seja como for, tudo isso pode ser resumido com uma única palavrinha: apocalipse, meus caros. Quem diria, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos bem, porque afinal aqui o Brasil estava, pelo menos, garantindo a produção de alimentos para o mundo. Bem, eu vou ficando por aqui para não incorrer no erro de falar demais. Até depois, se Deus quiser.